Olá, bem-vindos ao programa Diálogos da UNB-TV. Eu sou Roberto, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, e hoje recebo o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, que está lançando o livro O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, pela editora Leia. O professor Paulo Nogueira Batista Júnior, ele serviu durante 8 anos no Fundo Monetário Internacional, na diretoria, representando o Brasil e mais 8 países, e serviu também no Banco dos BRICS, que fica em Xangai, como o vice-presidente, ocupando a cadeira brasileira. Bem-vindo, professor. Obrigado, Roberto. É um prazer estar aqui. Professor, eu começo pelo título do livro, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Esse título é, na verdade, uma reclamação, porque eu noto que há uma dissonância espantosa entre o tamanho do Brasil, a realidade objetiva do Brasil e a percepção que muitos brasileiros têm do país, como se ele coubesse no quintal de alguém, né? E o Brasil está entre os maiores países do mundo. Eu costumo dizer, eu repetir rapidamente, o Brasil, junto com 4 outros países, são 5 países apenas no mundo inteiro que fazem parte ao mesmo tempo da lista dos 10 maiores PIBs, a lista dos 10 maiores territórios e a lista dos 10 maiores populações. Só 5 países integram essas 10 listas. Esses 5 países são os Estados Unidos e os 4 BRICS originais, Brasil, Rússia, Índia e China. Então o Brasil é um dos gigantes do mundo e como não pode, portanto, se comportar como satélite de ninguém, não pode se alinhar a ninguém, tem que ser um país que se comporta à altura da sua dimensão. Ora, o brasileiro, entretanto, sofre do famoso complexo de vira-lata, que é um dos temas do livro, que é a famosa metáfora do Nelson Rodrigues, né? O Brasil não tem uma autoestima, o brasileiro não tem uma autoestima à altura do tamanho do país. Os brasileiros frequentemente não estão à altura do Brasil, isso que eu tento explicar no livro, né? E essa falta de autoestima se reflete no seguinte: muitas vezes os críticos daqueles que defendem o Brasil dizem a nós assim: vocês estão com megalomania, isso é megalomania. Não, o brasileiro não sofre de megalomania, não. O brasileiro sofre do oposto, como disse o Celso Amorim. O brasileiro sofre de nanomania, mania de ser anão, quando é um dos gigantes do mundo. Então o título do livro remete a isso. É um livro sobre a minha experiência no exterior, que mostra que o Brasil pode, quando quer, quando tem condições políticas internas, ser um dos grandes atores na política internacional, nas finanças internacionais, na governança internacional. Então o livro é um relato dessa minha vivência de 8 anos em Washington e de 2 anos em Xangai, no período de 2007 a 2017. Os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, e depois agregou a África do Sul, integrou a África do Sul ao grupo, ele surgiu após a crise de 2008. E agora, nos dias 13 e 14 de novembro, aqui em Brasília, vai sediar a 11ª cúpula dos BRICS. Como o senhor vê os BRICS na novidade, pós-crise de 2008, é uma novidade, claro, mas na ordem geopolítica internacional? Bem, eu conheço esse processo do BRICS bastante bem, porque eu fui participante do processo desde o início, quando os russos propuseram aos chineses, indianos e brasileiros a formação de um mecanismo de cooperação. Foi no início de 2008. Eu passei a atuar como delegado brasileiro, já a partir de Washington, nas reuniões dos BRICS, nas negociações dos BRICS, e eu pude testemunhar a importância que esse agrupamento tem. Mais tarde entrou a África do Sul. Sabe? No livro que eu acabei de lançar, eu dedico grande parte do livro a explicar o processo BRICS, os resultados do processo BRICS, a criação de um banco de desenvolvimento para o qual eu iria depois, em Xangai, a criação de um fundo monetário dos BRICS, o arranjo contingente de reservas. Tudo isso constitui um marco nas relações internacionais dos últimos 10, 12 anos. Sabe? E esse marco continua, apesar das dificuldades de alguns membros dos BRICS, notadamente do Brasil. Infelizmente, o Brasil sofreu um certo esvaziamento internacional que afetou inclusive a nossa participação nos BRICS. Sem puxar brasa para a nossa sardinha, eu diria o seguinte, que o Brasil foi de 2008, melhor dizendo, 2008, no início do processo do BRICS, até 2015, 2014, quando a crise econômica e política se abate sobre o governo brasileiro, o Brasil foi nesse período, se não o motor
certamente um dos motores dos BRICS, pela sua liderança, capacidade de formulação, entende? Então, quando o Brasil se apaga, fica envolvido por uma crise econômica profunda, uma crise política, um governo Temer mais fraco, menos consciente do papel do Brasil, um governo Bolsonaro que flerta abertamente com alinhamento, flerta até boa vontade minha, né? Porque a prática tem sido de alinhamento com os Estados Unidos, sem resultados, diga-se, isso enfraquece os BRICS, porque o Brasil perde expressão e o Brasil é um elemento central desse processo de articulação, né? O Banco dos BRICS, o senhor mencionou o Banco de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento, tem uma passagem no livro que diz assim: o Banco e o Fundo Monetário dos BRICS nem existiriam, provavelmente, se o Banco Mundial e o FMI tivessem se mostrado mais rápidos na adaptação ao século XXI, em especial a necessidade de abrir mais espaço para os países emergentes. Gostaria que o senhor comentasse essa passagem a partir de 2 pontos. O primeiro, o FMI, né, que tem 75 anos, né, 75 anos, no que ele se atrasou para o telespectador acompanhar, né, a gente. E segundo, essa eu achei uma afirmação muito inovadora, eu digo, em relação ao que a gente ouve falar do Banco dos BRICS, que parece que, apesar de qualquer coisa, o Banco dos BRICS ele poderia ter surgido. Porque aconteceu o seguinte, Roberto, os BRICS, quando se formaram em 2008, de 2008 a 2011, nós tentamos usar a nossa capacidade de articulação para mudar as instituições de Washington. Esse foi um dos principais objetivos dos BRICS na primeira fase, sabe? Brasil, Rússia, Índia e China, depois África do Sul, trabalharam no G20, no FMI, no Banco Mundial para tentar modificar a governança internacional. Nós conseguimos alguns resultados, que eu relato no livro em detalhe, mas nós também percebemos, a partir de 2010, 2011, sobretudo, que nós teríamos resultados muito lentos na mudança da governança. Especificamente, que Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial relutariam muito em abrir espaço no processo decisório para os países emergentes em geral e para os BRICS em particular. Dariam alguns passos adicional, mas tentariam reter nas mãos das potências antigas, do Atlântico Norte, Estados Unidos de um lado e europeus do outro, o controle principal. Então os BRICS, sem fazer alarde, sem fazer guerra retórica com o Ocidente, continuaram trabalhando em Washington, no FMI e no Banco Mundial, se coordenando, mas resolveram trilhar um caminho próprio, ou caminhos próprios, e começaram em 2012 a negociar um fundo monetário e um banco de desenvolvimento. Nós apresentamos isso como mecanismos que cooperariam com o Fundo Monetário, com o Banco de Desenvolvimento, uma retórica de cooperação, que era a postura dominante dos BRICS. Os BRICS não são incendiários, entende? Nunca foram. Mas eu digo no livro, e é a grande realidade, nós nunca teríamos chegado ao ponto de criar um novo Banco de Desenvolvimento, um banco dos BRICS e um Fundo Monetário dos BRICS, se em Washington nós tivéssemos encontrado, da parte dos americanos e europeus, disposição para atualizar a governança do Fundo e do Banco Mundial e abrir espaço, maior espaço no processo decisório para os países emergentes em geral e os BRICS em particular. De novo, nós conseguimos aumentar, viu? Eu descrevo no livro que nós conseguimos várias vitórias importantes dentro do fundo, mas o equilíbrio geral de poder na instituição não se modificou suficientemente. E isso nos incentivou a trilhar esse caminho próprio. Professor, eu gostaria que o senhor comentasse algumas diferenças e semelhanças entre o Banco de Desenvolvimento dos BRICS e o Banco Mundial. O Banco dos BRICS foi criado no modelo geral do Banco Mundial. É um banco de desenvolvimento. Faz parte de uma família da qual o primeiro membro foi o Banco Mundial criado em Bretton Woods, logo depois da Segunda Guerra. Mas o Banco dos BRICS foi criado para ser, como diz o nome, um novo banco de desenvolvimento, diferente. Estou falando do desenho original. A prática do banco tem sido decepcionante, mas o desenho original do qual eu participei, tanto na negociação como depois no início em Xangai, era o desenho de um novo banco de desenvolvimento. Por que novo? Porque ele estaria preocupado em respeitar os países, não impor condicionalidades, partir das políticas e das estratégias dos bancos. É um banco criado por países emergentes, os 5 BRICS, sem participação dos avançados dos desenvolvidos na fase inicial, o que é inédito para um banco de escopo global.
E esse banco teria que refletir a experiência, a vivência dos países emergentes e entender as dificuldades, as especificidades dos países emergentes, não só dos próprios BRICS, mas dos outros países que venham a se juntar ao banco. Então, é um banco que pretende ser ágil. O Banco Mundial tem 16 mil funcionários no mundo inteiro. É uma máquina pesada, burocrática, rotineira e, mais importante, controlada, ainda apesar das mudanças, por um grupo pequeno de países, Estados Unidos e europeus, que num condomínio controlam aquele banco. Nós queremos criar um banco que reflita melhor a visão do chamado sul político, né? Essa era a ideia original. De novo, não está indo tão rápido e tão bem quanto nós queríamos, porque por vários motivos que a gente pode até discutir, mas existe o projeto, o banco está lá e o Brasil terá um papel importante no futuro desse banco, porque o governo brasileiro indicará o próximo presidente do banco, que começa a trabalhar em julho de 2020 em Xangai. Em relação ao processo decisório no Banco dos BRICS, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco também. São 5 países, e se as decisões são por consenso, por onde passa o processo decisório no Banco dos BRICS? O processo decisório é singular, porque é um banco em que os 5 sócios iniciais, que até hoje são os únicos, os 5 BRICS, têm o mesmo peso em termos de capital e poder de voto, sabe? E isso dá um caráter mais igualitário ao banco. Nenhum país tem no Banco dos BRICS o papel que tem os Estados Unidos do Banco Mundial ou no FMI, que dá poder de veto para decisões importantes a um país. Nenhum país no Banco dos BRICS tem o poder que a China tem no Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, que foi criado na mesma época em Beijing, com sede em Beijing, com a hegemonia da China. É um banco de 5 países. Mas isso também dá problemas, eu descobri na prática, sabe? Porque o que acontece é que são 5 países importantes, que têm 20% do capital e do poder de voto, e os 5 se sentem donos do banco, entende? Então eu descobri lá na prática, eu digo isso no livro, que nós tínhamos, na verdade, 5 Estados Unidos querendo exercer direito de veto. Nós já prevíamos, de certa maneira, não totalmente, eu não previa totalmente essa dificuldade, mas nós levamos em conta na governança do banco que era importante não exigir unanimidade ou consenso para nenhuma decisão. Então, o convênio constitutivo do banco, os Articles of Agreement, foi desenhado de maneira a excluir unanimidade como requisito. Nós tínhamos a experiência paralisante da União Europeia, que exige unanimidade para muitas coisas. Nós levamos em conta isso, sabe? Então, se você olhar, examinar, estudar o convênio constitutivo do Banco dos BRICS, não há nenhuma decisão que exija unanimidade. Porque, veja, se você introduzisse essa unanimidade, ela equivaleria aqui a dar poder de veto a cada um dos membros, né? Então, nós tentamos evitar essa armadilha. Porém, a prática é diferente do nosso plano. Os países são muito fortes dentro do banco. E como nós tivemos a infelicidade de ter um primeiro presidente, um indiano chamado K.V. Kamath, sem pulso, sem energia, um senhor já em regime pré-aposentadoria, com muitos temores, ele permitiu que se criasse uma prática de decidir quase sempre por consenso. Então, as decisões do banco se arrastam de maneira revoltante. Eu vivenciei isso lá nos primeiros 2 anos, até em questões secundárias, porque basta uma instância de nível intermediário na burocracia de um dos 5 países fazer uma objeção que o presidente paralisava, parava para pensar, tentava acomodar. Então, o banco passou a andar muito devagar, não se aproveitando na prática do desenho que nós fizemos, que impedia justamente que pudesse haver a paralisia das decisões por causa de um membro criando o veto. Mas isso é uma questão seguinte: uma coisa é o que está no papel, uma coisa é o arcabouço jurídico, outra coisa é a implementação, que depende da qualidade dos dirigentes, entende? Depende do pulso, depende das condições políticas também mais amplas. Por isso que eu digo, volto a dizer, é muito importante que o governo brasileiro indique para esse cargo alguém com experiência, com vigor, com energia, porque não é um cargo fácil e é um grande desafio, uma coisa muito importante para os nossos países, né? O senhor mencionou a possibilidade de uma expansão futura, né, dos membros do banco, né? Uhum. Existe um grupo de países ou alguns países que estariam em conversações mais adiantadas
e que têm mais interesse em ingressar no banco, por exemplo, a Indonésia, ou a Turquia, ou o próprio México, ou por enquanto, em função desse, digamos, desse andamento mais vagaroso do banco, nesses primeiros anos, está se aguardando, então, um momento melhor para abrir essas discussões? Olha, o banco tem 4 anos e meio, continua um clube de 5 sócios. Espero que isso mude o mais rápido possível. Não sei se vai acontecer. Qual foi o problema? Qual foi um dos problemas, não sei o único, mas um dos problemas que eu vivenciei lá, é que, embora houvesse muito interesse, eu estava encarregado do assunto como vice-presidente do banco e falei com dezenas de países, autoridades de dezenas de países no mundo inteiro, África, Ásia, América Latina, Caribe, Europa, Ásia, havia um interesse muito grande, sabe? Nós tivemos uma dificuldade, entretanto. Um dos nossos países trabalhou sistematicamente para impedir o avanço do processo. Esse país foi a Rússia. Os russos, por vários motivos, os russos são muito opacos. Eu gosto muito da Rússia, admiro muito o país, mas os russos não são transparentes e não é fácil perceber o que eles incomodam. Mas aos poucos eu fui percebendo que havia 2 questões para os russos. Primeiro, eles tinham medo que entrassem no banco inimigos da Rússia. Países que estão em conflito com a Rússia, aplicando sanções por causa da Ucrânia. Segundo, a Rússia foi submetida a um cerco financeiro. O Banco Mundial, controlado por americanos e europeus, parou de emprestar para a Rússia. O Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, do qual a Rússia, o BERD, era um dos principais clientes, parou de emprestar para a Rússia. Então, a Rússia passou a ter no Banco de Xangai um dos seus alvos como fonte de financiamento. Aí os russos, de maneira, a meu ver, pequena, pensando pequeno, decidiram que era melhor não entrarem outros países no banco por enquanto, para eles terem mais acesso aos financiamentos, não entrarem concorrentes da capacidade de emprestar do banco. Então, o medo político e a preocupação em ter o banco como um financiador da Rússia fizeram com que os russos trabalhassem sistematicamente durante muito tempo, não sei se mudou isso agora, para impedir a ampliação do número de membros. E o Brasil, enquanto eu estive lá, foi um dos países que mais propugnou a ampliação do número de membros. E eu trabalhava muito nisso, né? Agora, de novo, o Brasil se apaga no governo Temer, no governo Bolsonaro, e para de exercer a liderança, o papel de motor que ele exercia antes. Então, vamos ver se vai mudar isso. Eu espero que mude e que, aos poucos, o banco... Mas eu acredito que vai depender do novo presidente brasileiro, né? Que desse presidente, desse mato não sai coelho, que é um presidente inerte, esse indiano. E os vice-presidentes são fracos também, com exceção do vice-presidente chinês, né? O vice-presidente russo, indiano, o chinês e russo e sul-africano são fracos também. Então, houve um problema de escolha infeliz da primeira administração. Então, o presidente novo do Banco Brasileiro, o novo presidente do banco, que é brasileiro, vai ter a oportunidade de reconstruir o banco. Inclusive porque todos os mandatos vencem, os vice-presidentes vão ser trocados logo depois. Então, uma renovação completa da administração é uma oportunidade para dar um restart nesse banco, que é um banco que pode ter um papel crucial no médio e longo prazo no financiamento do desenvolvimento no mundo inteiro. Professor Paulo Nogueira Batista Júnior, quero agradecer a sua presença aqui no programa Diálogos da UNB-TV. Professor Paulo Nogueira Batista Júnior está lançando o livro O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, pela editora Leia. Esse foi mais um programa Diálogos da UNB-TV e continue com a nossa programação.